vou fazer uma pequena demonstração do uso do mapa mental como um método de sistematização, uma espécie de uma ficha de leitura que torna mais rápido o acesso da informação e a sistematização de alguns dados. Então eu tenho um monitor aqui na esquerda, que ele está no formato retrato, e um monitor aqui na direita, que está no formato paisagem. Então os mapas mentais, porque eles representam um próprio formato do olho, eles são em formato paisagem. Então, com base nisso, eu coloquei um texto, que normalmente os textos, os artigos, os livros, vêm em formato retrato, e aqui tem um mapa mental em branco. Então, vou fazer uma pequena demonstração de como fazer isso, né? Então, eu pego no centro do mapa mental, eu vou colocar o título do texto, né? Então, eu botei, no caso, no primeiro, para colocar o centro, eu uso o Ctrl+C, Ctrl+V. Depois eu vou transformando o texto, né? Então ele tem um primeiro artigo dentro do texto, né? Que chama Localizando Conceitos. Aí eu simplesmente marquei, passei para cá, ele já virou um ramo, tá? E aí eu vou indo. Então, por exemplo, está localizando conceitos. O primeiro conceito que ele vai trabalhar aqui, que eu já havia detectado numa primeira leitura, é a sociedade civil, né? E aí eu vou na sequência retirando todos os outros artigos e conceitos, né? Que vão aparecendo. Por exemplo, aqui ele vai botar o conceito de democracia direta e participativa. E aí eu vou montando. Quando eu chegar no final do mapa, eu já tenho praticamente um mapa mental com todas as ideias-chave que estão no texto. Eu posso, por exemplo, quando eu estou trabalhando com um conceito, uma ideia, uma determinada categoria, que eu estou querendo olhar ela sobre vários perspectivas, vários autores, eu posso, dentro do Xmind, ir criando pastas, né? E cada pastas eu tenho um fragmento, uma teoria, que além de ele permitir que eu consiga recuperar a ideia, ele vai me permitir depois, num comando de procura, buscar palavras-chave, fazer a busca e saber o que é aquele conceito sob a perspectiva de vários atores. E também muitas vezes a gente pode usar que dentro do centro do texto, para eu não perder a base da onde que eu fui, eu coloco com o mouse na direita, né, eu coloco um hiperlink, ou Ctrl+H, e aí eu vou ou num artigo da web, ou num arquivo, e eu vou colocar onde está o arquivo, né? No caso, aqui é um arquivo que eu tenho dentro da pasta. Então eu faço o link, eu descubro o caminho dele, o local onde ele está no HD, né? Quando eu dei o OK, o que acontece? Ele então, dentro do texto, se eu tiver algum conceito na árvore que eu fiz que eu não me lembrar, eu simplesmente vou apertar aqui e ele vai abrir o texto novamente. Dá uma facilidade e uma rapidez para fazer esse processo de construção de mapas mentais e uma sistematização e anotação a partir das leituras. Bom, então eu vou demonstrar aqui como se pode usar também o mapa mental com um monitor apenas, né? Tem um comando, que é o comando do símbolo do Windows com a seta, que vai mandando então aquele mesmo um arquivo, uma pasta aberta para a direita, e depois o símbolo do Windows para a esquerda, a outra pasta então, só clicar em cima ele vai tomando o lugar na tela. Então, da mesma forma que foi mostrado anteriormente, eu vou passando os itens, né, que estão aqui, que no primeiro, que é o central, ele tem que colocar Ctrl+C, Ctrl+V, e nos outros basta arrastar, né, o texto. Então a gente tinha colocado como primeiro ramo o localizando os conceitos, eu só marco ele e arrasto para o
no caso, para o outro lado, e ele vai, da mesma forma, montando a árvore. Então eu vou colocando a hierarquia de conceitos, né? Então localizando o conceito. O primeiro conceito que ele vai trabalhar aqui, no caso, é da sociedade civil. Então não precisa nem digitar, é simplesmente marcar e arrastar, e ele vai montando o mapa mental como um todo. Então, vou fazer uma pequena demonstração do uso do mapa mental como um método de sistematização, uma espécie de uma ficha de leitura que torna mais rápido o acesso da informação e a sistematização de alguns dados. Então, eu tenho um monitor aqui na esquerda, que ele está no formato retrato, e um monitor aqui na direita, que está no formato paisagem. Então, os mapas mentais, porque eles representam o próprio formato do olho, eles são em formato paisagem. Então, com base nisso, eu coloquei um texto, que normalmente os textos, os artigos, os livros, vêm em formato retrato, e aqui tem um mapa mental em branco. Então, vou fazer uma pequena demonstração de como fazer isso, né? Então, eu pego no centro do mapa mental, eu vou colocar o título do texto, né? Então, eu botei, no caso, no primeiro, para colocar o centro, eu uso o Ctrl+C, Ctrl+V. Depois eu vou transformando o texto, né? Então ele tem um primeiro artigo dentro do texto, né? Que chama Localizando Conceitos. Aí eu simplesmente marquei, passei para cá, ele já virou um ramo, tá? E aí eu vou indo. Então, por exemplo, está localizando conceitos. O primeiro conceito que ele vai trabalhar aqui, que eu já havia detectado numa primeira leitura, é a sociedade civil, né? E aí eu vou na sequência retirando todos os outros artigos e conceitos, né? Que vão aparecendo. Por exemplo, aqui ele vai botar o conceito de democracia direta e participativa. E aí eu vou montando. Quando eu chegar no final do mapa, eu já tenho praticamente um mapa mental com todas as ideias-chave que estão no texto. Eu posso, por exemplo, quando eu estou trabalhando com um conceito, uma ideia, uma determinada categoria, que eu estou querendo olhar ela sobre vários perspectivas, vários autores, eu posso, dentro do XMind, ir criando pastas, né? E cada pastas eu tenho um fragmento, uma teoria, que além de ele permitir que eu consiga recuperar a ideia, ele vai me permitir depois, num comando de procura, buscar palavras-chave, fazer a busca e saber o que é aquele conceito sob a perspectiva de vários atores. E também muitas vezes a gente pode usar que dentro do centro do texto, para eu não perder a base da onde que eu fui, eu coloco com o mouse na direita, né, eu coloco um hiperlink, ou Ctrl+H, e aí eu vou ou num artigo da web, ou num arquivo, e eu vou colocar onde está o arquivo, né? No caso, aqui é um arquivo que eu tenho dentro da pasta. Então eu faço o link, eu descubro o caminho dele, o local onde ele está no HD, né? Quando eu dou o OK, o que acontece? Ele então, dentro do texto, se eu tiver algum conceito na árvore que eu fiz que eu não me lembrar, eu simplesmente vou apertar aqui e ele vai abrir o texto novamente. Dá uma facilidade e uma rapidez para fazer esse processo de construção de mapas mentais e uma sistematização e anotação a partir das leituras. Bom, então eu vou demonstrar aqui como se pode usar também o mapa mental com um monitor apenas, né? Tem o comando, que é o comando do símbolo do Windows com a seta, que vai mandando então aquele mesmo um arquivo, uma pasta aberta para a direita, depois o símbolo do Windows para a esquerda, a outra pasta então, só clicar em cima ele vai tomando o lugar na tela.
Então, da mesma forma que foi mostrado anteriormente, eu vou passando os itens, né, que estão aqui, que no primeiro, que é o central, ele tem que colocar Ctrl C, Ctrl V, e nos outros basta arrastar, né, o texto. Então, a gente tinha colocado como primeiro ramo o localizando os conceitos, eu só marco ele e arrasto no caso, para o outro lado, e ele vai, da mesma forma, montando a árvore. Então, eu vou colocando a hierarquia de conceitos, né? Então, localizando o conceito, o primeiro conceito que ele vai trabalhar aqui, no caso, é da sociedade civil. Então, não precisa nem digitar, é simplesmente marcar e arrastar, e ele vai montando o mapa mental como um todo.